Tem uma palavra queimando no meu coração para a sua vida. Quem está aberta para aquilo que Deus quer falar? Quem está com expectativa? Está com expectativa mesmo? Então vira para a irmã que está do seu lado, faz cara de profeta. Pega o dedo. E fala assim: o Senhor vai falar com você essa noite. Agora você fala para ela assim, ó: o Senhor vai falar comigo essa noite. Não me atrapalha. Não posso perder minha concentração. Ela vai estar em pecado se desobedecer, tá, gente? Se essa pessoa te cutucar durante a pregação, você fala: sai daqui, pecadora. E é tão... Nossa... E é tão interessante como que Deus faz as coisas, né? Quando a pastora Késia falou: amiga, eu quero que você dê uma palavra. E eu falei: amém. E aí eu fui orar e Deus falava assim no meu coração: Moisés está morto. É assim que nasce uma pregação, pelo menos comigo. Vou te ensinar, vou te falar como é que é. Às vezes Deus me dá uma palavra, às vezes Deus me dá um texto. E aí, aquele negócio assim: Moisés está morto. Moisés está morto. Aí, eu fiquei hoje pela manhã e começo da tarde, fui ler o texto óbvio de Moisés. Moisés está morto? Vou lá ver a hora que o cara morreu. Vou até ler com você. E eu comecei a meditar naquele texto. E eu escrevi assim, como um tema, né? Se eu fosse dar um tema na pregação, eu escrevi assim: Moisés está morto. Existe um novo tempo. Eu não sei se você... Eu não comentei nada. Deus entregou para mim. O pessoal da mídia pega agora a referência daquilo que eu vou falar. Eu entreguei 2 textos para ele, mas eu não dei um tema. Eu não comentei com a pastora Késia, porque eu fiquei o dia todo em reunião na igreja hoje. E aqui, enquanto ela orava, enquanto ela vinha, o tempo todo ela chamou na frente para orar por causa de um novo tempo. Ela falou sobre novo tempo. Gente, Deus está querendo falar algo com a gente aqui essa noite. E na hora que eu vim aqui me ajoelhar, eu comecei a orar e eu fiquei até falando: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. E Ele está falando o tempo todo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que Ele quer falar. Eu quero ser muito fiel àquilo que o Senhor me trouxe. Eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 7. Diz assim, você pode acompanhar comigo. Eu vou ler do 7 ao 12. Moisés tinha 120 anos de idade quando ele morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Olha que lindo, gente. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, e nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Feche seus olhos, Pai.
Obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua palavra que é viva e que é eficaz. Obrigada pela tua palavra que penetra em nós. Obrigada pela tua palavra que modifica, que queima o nosso interior. Obrigada porque enquanto nós falamos do Evangelho, falamos da palavra, essa palavra vivifica o nosso homem interior. E no nosso espírito nós podemos perceber a tua unção, nós podemos perceber o teu moldar, nós podemos perceber a tua capacitação. Continua falando conosco, me dá graça, Senhor, para passar aquilo que o Senhor quer que eu passe. Que não seja eu falando, mas que o teu Espírito tenha total liberdade aqui, Pai, em nome de Jesus. Gente, esse texto ele traz para nós o final da vida de Moisés e ele apresenta para a gente um líder sem precedente. Um líder sem igual. Um profeta que viveu inúmeros milagres. Um profeta reconhecido por todo Israel, a qual nenhuma geração tinha visto. Você viu o tamanho do feito dele, aquilo que era falado sobre ele, o tamanho do respeito dele. Ele tinha uma marca no seu ministério, mas não era uma marca de um erro que ele tinha estabelecido. No final da vida dele, foi dito que não se viu em todo Israel um profeta como ele. Não se viveu milagres como que ele presenciou, que ele foi canal de Deus para viver, sem igual. Trazendo para a nossa vida hoje, Moisés, ele significa e ele é usado na Bíblia como um tipo de Deus para nós. Ele é uma imagem de Deus. A gente fala que existem vários tipos, que quando levanta no deserto, a serpente, ela é um tipo de Satanás, ela é um tipo mostrando algo que viria. Moisés é um tipo de Deus para nós hoje. Significa um tipo de Deus para nós hoje. Alguém que inspira. Alguém que traz proteção na nossa vida. Se a gente for trazer Moisés para a nossa vida, para a nossa caminhada hoje, ele é tipo um Deus. Ele é a imagem daquilo que vai refletir, aquilo que Moisés representava para o povo de Israel, aquilo que Moisés foi para o povo de Israel. É como se Deus fosse para nós hoje, ou algo de Deus fosse para nós hoje, alguma coisa, ou alguém que inspira, que traz proteção, que traz cuidado para a sua vida, algo ou alguém que nos faz enxergar um propósito, que nos aponta uma visão. Olhando para Moisés hoje, seria algo na nossa vida, ou alguém na nossa vida, que aponta para Cristo, que aponta para um propósito, que aponta para uma visão, que te traz estratégias, que te traz visão. Só que é interessante você notar aqui no texto, falando também de Josué, é que em Deus, gente, sempre vai existir estações. Em Deus sempre vai existir épocas. E interessante a gente ver nesse texto que vai existir uma estação onde a gente vai precisar andar sem Moisés. Quando é apresentado a morte de Moisés, é apresentado também o ministério a Josué. E quando esse tipo de Deus é tirado, quando essa visão é tirado, quando essa estratégia é tirado, quando essa pessoa é tirado, quando esse algo é tirado, quando esse Moisés que traz a segurança, que traz a visão, que traz a estratégia é tirada, é uma nova estação, é um novo tempo que precisa existir com certeza na nossa vida. E é um novo tempo, é uma nova estação, porque a gente vai viver em Deus e que está tudo bem, que faz parte de uma caminhada, que faz parte da minha caminhada e que vai fazer parte da sua caminhada. Vai existir essa época, vai existir essa estação, aonde Moisés vai morrer.
Ele vai viver por um tempo, mas ele vai morrer. E é interessante você olhar, na minha versão fala que findou, depois de 30 dias chorando, acabou o choro. São 30 dias chorando por Moisés e a Bíblia diz que o tempo de choro se cumpriu. O tempo de choro cessou. Então a gente tem esse grande líder, então a gente tem essa grande referência, então a gente tem esse grande tempo, esse grande projeto, essa grande visão, e de repente esse tempo morre, e de repente esse tempo é tirado. E a gente começa a chorar, e a gente começa a prantear, só que de repente a Bíblia vem e fala assim: se cumpriu o tempo de choro. Acabou o tempo de choro. O pranto, o lamento, a dor, por um tempo, por uma pessoa, por uma estação ou por uma época, tem hora para acabar. Existe um novo tempo, existe uma nova veste, existe uma nova estação, existe uma nova época, existe uma nova terra, existe uma nova conquista. E a gente conhece a história do povo de Israel e a gente sabe disso. Mas para isso acontecer, o choro vai ter que acabar. E Deus sabe que não existe a necessidade de a gente ficar triste por muito tempo. Por quê? Porque tem uma nova conquista, porque tem uma nova veste, porque tem uma nova terra. Existe uma nova terra para você explorar. Existe um outro nível de caminhada com Deus para a gente viver. Existe uma terra prometida na nossa frente, e eu não vou conseguir viver isso enquanto o tempo de choro não acabar, enquanto o tempo de lamento não acabar, enquanto o tempo de Moisés não acabar. E Deus sabe disso. E sabe o que é o mais lindo? Eles prantearam e eles choraram por 30 dias e Deus respeitou o tempo do luto. Deus respeitou o tempo da dor, o tempo do choro, mas Ele não quer que a gente fique parado demais, tempo demais nesse lugar, porque Deus está olhando e Ele está vendo a conquista que tem na frente, Ele está vendo um novo tempo, Ele está vendo novas pessoas, Ele está vendo novas épocas, novas conquistas para a gente, e Ele tem que parar e falar: ei, cumpriu, acabou o tempo. A gente tem que saber, ouvir de Deus que esse tempo acabou. Na verdade, eu tenho que querer ouvir de Deus que esse tempo acabou. Eu tenho que ter expectativa a ouvir do céu falando: ei, se cumpriu o tempo da dor. Se cumpriu o tempo de você chorar por essa estratégia, de você chorar por essa porta, de você chorar por essa pessoa. E eu li com você Deuteronômio 34, do versículo 7 até o versículo 12. E você sabe, a Bíblia é um livro por inteiro. Os copistas da Bíblia, depois eles vieram para facilitar a leitura, colocando capítulo, colocando versículo, para ficar mais fácil da gente achar. Mas era um livro por completo. E quando acaba Deuteronômio capítulo 34... versículo 12, que foi o último versículo que eu li para você, começa Josué capítulo 1, versículo 1. Diga glória a Deus. E eu quero ler com você Josué capítulo 1, versículo 1. A carta continua dizendo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Então Deus aparece para Josué e fala para ele: Josué, Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas.
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca vou deixar você, nunca vou abandonar você, Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, mas para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E o verso 9 diz assim: não foi eu que ordenei a você? Pela terceira vez Deus diz para ele: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Cadê a geração de Josué aqui? O novo tempo que foi profetizado aqui através da vida da pastora Késia é um tempo de Josué. É interessante que o texto que eu comecei a ler com você de Josué capítulo 1, no verso 1, apresenta Josué para nós como servo de Moisés e filho de Num. E no final, no versículo 9, apresenta Josué como servo do Senhor. Essa palavra servo, quando diz no começo servo de Moisés, é uma palavra no hebraico que significa shorat, que significa o mais baixo escalão de servo. Existiam categorias de servos nos tempos bíblicos, e o shorat, eu não sei se fala dessa forma, porque eu não falo hebraico, mas da forma que lê é assim. Eles eram aqueles servos responsáveis por limpar as sandálias dos seus senhores. Ele era aquele servo responsável por tirar o cocô da sandália dos seus senhores. Esse era Josué. Um grande líder tinha morrido, e esse servo tinha sido escolhido para ficar no lugar desse grande líder. Você acha que ele estava nervoso? E Deus começa o livro de Josué dizendo para ele o óbvio: Josué, Moisés morreu. Sabe, esse óbvio significa, ao meu ver aqui, o reconhecimento de Deus sobre o tempo de Moisés para Josué. Significa o Senhor parando de frente com Josué e confirmando um tempo que existiu na vida dele, validando um tempo que existiu na vida dele. Dizer que Moisés estava morto era reconhecer o tempo glorioso de Moisés que Josué tinha vivido. Jesus estava virando para Deus, estava virando para Josué. Imagina ele pranteando, o pranto acabou, aí de repente Deus para e reconhece, fala: acabou o tempo de Moisés. Acabou.
A glória dele nunca mais vai voltar. O tempo dele nunca mais vai voltar. Deus estava ali diante de Josué confirmando, foi glorioso mesmo o dia de Moisés, mas acabou esse tempo. Deus estava virando para Josué e falando: Josué, Moisés morreu. Dizer que Moisés morreu era dizer para Josué: você não vai viver mais o tempo de Moisés na sua vida. Eu tenho uma glória nova para você. Eu tenho um tempo novo para você. Eu tenho uma estratégia nova para você. Eu tenho pessoas novas para você. Eu tenho uma terra nova para você, Josué. Não, sim. Existiu esse tempo. Foi glorioso o tempo. Mas é passado. Vai ficar ali no passado. O presente sou eu aqui olhando para você e dizendo para você: ei, tem um novo tempo para você, então somente seja forte e corajoso. Eu tenho algo novo para você. Deus estava ali chamando ele para essa nova estação. Deus está aqui hoje chamando a gente para uma nova estação, para um novo nível de intimidade com eles, mulheres. Porque aquele tempo, porque aquela estação. Ei, Deus está aqui dizendo: morreu, acabou, existe um novo tempo, existe uma nova estação. Então somente se levante, então somente seja forte, então somente seja corajosa. Confia nessa palavra. Porque quem glorifica demais o passado perde a glória do presente, perde a glória do futuro. Quem está olhando para o passado, chorando por causa de Moisés, não está enxergando o Deus presente na vida dela, falando: ei, o tempo de chorar acabou. Chega dessa lamentação, chega desse vitimismo. Chega de querer apresentar o tempo de Moisés, o passado que você teve, os milagres que você viveu, as pessoas que te feriram, que te encontrou naquele tempo. Chega. Você está enxergando? Se você glorificar o passado, você não vai conseguir enxergar aquilo que eu estou fazendo hoje, a palavra que eu estou liberando hoje, a estação que eu estou abrindo sobre você hoje, as pessoas que eu estou colocando no teu caminho hoje, a terra que está na tua frente, o futuro que eu tenho para você. Você não vai conseguir enxergar. Deus estava ali presente com Josué, dizendo para ele: ei, tem uma nova referência para você agora, sou eu. Você não é mais servo de Moisés, você é meu servo. Ei, vou falar de novo. Você não é mais servo de Moisés, você é meu servo. Você não é mais chorate, você é um líder de uma nação. Você vai alcançar uma terra que o seu olho não viu, que o seu ouvido não ouviu. Você vai viver uma estação. Josué, a sua referência foi embora, mas eu sou a sua referência agora. Deus sabe, gente, que quando a gente perde coisas, o apoio de pessoas, a gente sofre. Quando a gente perde coisas que a gente amava, quando a gente perde cidades, posições, estratégias que a gente tinha, isso afeta a gente. Mas se a gente glorifica demais isso, a gente está saudosismo demais, a gente perde o presente de quem está com a gente ali. A gente não consegue se posicionar diante da presença dele. A gente não consegue honrar a palavra que ele tem liberado sobre a gente. A gente não consegue obedecer um comando, porque a gente não está enxergando o comando. A gente não consegue ser liberado para uma nova estação, porque a gente nem está enxergando essa nova estação. Existe um novo tempo para a sua vida. Às vezes é uma tendência a perguntar assim:
por que Deus tira os Moisés da gente, né? Por que Deus tira essa estação que traz segurança, essa estação que às vezes traz conforto, essa porta que traz uma visão, que traz um posicionamento, essas pessoas, é porque Ele quer que você dependa dEle. Ele quer que você dependa só dEle. As pessoas, as portas que Deus coloca na sua vida são para ajudar você, são para abençoar você, mas não vai durar a ponto de você depender delas. Não vai durar a ponto de você se apoiar nelas. Não vai durar a ponto de você ter elas interferindo no seu relacionamento e naquele propósito e naquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo: eu não vivo sem isso, eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela, eu não vivo sem isso daqui, eu não vivo sem esse lugar, eu não vivo sem aquela coisa, eu não vivo sem aquela cidade, eu não vivo sem aquele status, eu não vivo sem aquele alcance, eu não sei. Aí quando eu olho isso, eu falo: meu Deus, essa pessoa está vivendo um tempo glorioso, mas é um tempo de Moisés. E ela precisa saber que existem épocas em estações onde o senhorio vai ser modificado na vida dela e está tudo bem, porque faz parte da sua caminhada. Moisés ainda não morreu e está tudo bem, mas faz parte da sua caminhada, faz parte do nosso processo com Deus. O tempo de Josué. Quando a gente olha para Samuel, a gente vê Deus mais uma vez, quando Saul não estava sendo mais aprovado, quando o reinado de Saul estava sendo rejeitado, a gente vê exatamente Deus se apresentando para Samuel e dizendo para ele: até quando você vai ficar chorando por causa de Saul? Em 1 Samuel capítulo 16, você vê exatamente esse texto de Deus se apresentando. Gente, não é que Ele fala para você não chorar, não é que Ele não se compadece dos nossos tempos e das nossas estações, não. Mas Ele quer que você olhe o presente, Ele quer que você olhe pelos olhos da fé o futuro, Ele quer que você olhe para a presença dEle, Ele quer que você olhe para o senhorio dEle, Ele quer que você olhe para o caráter dEle, Ele quer que você olhe para o amor e para o cuidado dEle, que não é circunstancial na sua vida. É apesar dessa pessoa e é apesar dessa estação e dessa coisa. Saul tinha sido escolhido por Deus. Saul tinha sido um tempo de Deus, mas não era mais, até que chegou o tempo que não era mais. E aí Samuel sabia que Deus havia rejeitado Saul. Samuel sabia as coisas terríveis que Saul estava fazendo, a desobediência que envolvia a vida de Saul. E Samuel estava lá chorando por causa dele. Era um novo tempo, era um tempo de Davi. E Samuel estava chorando por causa de Saul. Aí Deus aparece para Samuel e fala assim: até quando você vai ficar chorando por causa de Saul, havendo eu o rejeitado? Enche o chifre de azeite e vai lá à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos dele eu escolhi um novo rei, eu escolhi um novo tempo, eu escolhi uma nova estação. Mas para você ir cumprir,
com esse novo tempo, com essa nova estação, você vai precisar parar de chorar por causa de Saul, se levantar para esse lugar e escolher viver o tempo de Davi. E aqui para Josué, mais uma vez, foi antes. Deus vira para Josué e fala assim: Moisés morreu. Deu 30 dias, se cumpriu o tempo de choro. Eu respeito a sua dor, eu respeito o seu lamento, eu respeito a sua incapacidade emocional de abreviar, de abstrair isso que aconteceu, isso que era glorioso, isso que era maravilhoso, isso que eu estabeleci, que eu trouxe para você. Eu respeito. Mas ei, chega de glorificar o passado. Olha para a presença que está com você aqui no presente. Olha para a palavra que está sendo liberado para você, para o futuro. Olha para a terra prometida. Ei, Josué, foi você que foi enviado. Ei, você que vislumbrou a terra. Você que não veio com uma imagem distorcida por causa dos gigantes que estavam ali. Você que creu em mim, que creu na palavra liberada, e ao invés de ser como aqueles espias que trouxe um relatório negativo acerca da terra prometida, você falou: Deus vai entregar essa terra pra gente, e aquele gigante nós vamos devorar como a gente devora pão. Pão era o maná, era a provisão que caía todos os dias do céu para aquele povo. Josué está falando: eu vou, ao invés de olhar para a dificuldade, eu vou olhar para o milagre que acontece e para a fidelidade de Deus que acontece. E quando eu tiro o olho do problema e eu começo a olhar para a provisão e para o milagre que Deus tem feito todos os dias, o meu discurso não é de perda, o meu discurso não é de derrota, o meu discurso é: nós vamos vencer, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Porque assim como o Senhor é fiel hoje, o Senhor permanecerá fiel. Aleluia! Moisés morreu, mas a bênção, quando Moisés morre, é que a gente tem acesso à terra prometida. A boa notícia, fala para a irmã, agora eu vou deixar você falar para a irmã que está do seu lado. Moisés morreu, fala para ela. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Chegou o tempo da terra prometida. Fica de pé no seu lugar. Não termina em Moisés. Você pode até carregar, foi dito para Josué, você pode até carregar os ensinamentos de Moisés, mas eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Senhor. Você vai viver tudo aquilo que eu te prometi. Ainda que os homens não sejam fiéis, eu permaneço fiel, diz o Senhor. Ainda que uma porta se feche, eu abro outra porta para você. Ainda que uma mãe se esqueça de você, eu não me esqueço de você. Você tem que entender hoje é que a graça dele nos basta. A graça dele, a promessa dele tem que bastar para mim, tem que bastar para você. Tira o olho de tudo aquilo que rouba você de confiar no Senhor. Tira o olho de tudo aquilo que rouba você de viver
o tempo novo que Deus tem para você. Diga para Ele hoje: eu me abro para um novo tempo. Eu me abro para uma nova veste. Eu me abro para um novo sorriso. Eu me abro para uma nova perspectiva, para uma nova vida, para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu me lembro que um pastor amigo meu, quando deu um terremoto no Haiti, que acabou com o país, né? Acabou com tudo. E houve uma grande mobilização da nossa igreja em levantar alimentos e levantar água e recurso e roupa e tudo. Um grupo de pastores da nossa igreja, de várias igrejas, foi até lá entregar algo e olhar aquele povo, orar com eles e cultuar com eles. E quando meu amigo pastor Léo Capochim, pastor Gustavo Poubel, eles voltaram do Haiti, a gente estava conversando, e eles voltaram impactados, porque eles não tinham nada. A casa dele tinha morrido, familiares tinham acabado, pessoas amadas, familiares tinham morrido, os templos tinham caído, não tinha templo, não tinha onde dormir, não tinha o que comer, não tinha as pessoas ali perto deles. E eles foram fazer um culto. E o meu amigo disse que alguns deles andaram 3 horas para chegar naquele lugar de culto, um calor, e era um lugar aberto, a céu aberto, porque não tinha mais templo, porque não tinha cidade, não tinha nada, não tinha ninguém. E ele falou assim: gente, foi 2 horas de louvor, mais de 2 horas de louvor, e aquele povo dançava, e aquele povo pulava, e aquele povo celebrava a presença do Senhor, e aquele povo se alegrava, e aquele povo, meu Deus. E ele falou assim: a gente foi lá para ministrar, mas a gente foi ministrado. Sabe por quê? Porque eu percebi que para os haitianos, Cristo basta. Cristo basta. Eles não tinham nada, tinham morrido. Quando a gente glorifica demais o passado, quando a gente glorifica demais o Moisés que morreu, o tempo que se foi, a gente perde a glória da presença do Senhor e daquilo que Ele quer ensinar para nós, daquilo que Ele quer estabelecer para nós. Cristo tem que bastar para você. A presença dEle tem que bastar para você viver um novo tempo. Cristo tem que bastar para você. Feche seus olhos.